Como falou, hoje pela manhã, de grandes milagres que aconteceram na vida de Jesus. O doutor Valdir está top de linha, doutor Valdir. Camisa top. Amém. Apresente sua filha, tá bom? Eu quero cumprimentar a igreja na graça e na paz do Senhor, e todos devem dizer amém. Está fraquíssimo. Mais uma chance. Eu cumprimento a amada igreja na graça e na paz, no amor e na misericórdia do Senhor, e todos devem dizer amém. Muito bem. Eu queria agradecer à igreja e mais uma vez ao pastor pela coragem de nos convidar e assumir o púlpito dessa igreja, na responsabilidade que eu sei que é assumir um púlpito de uma igreja, ainda que numa passagem muito rápida, mas eu quero agradecer ao pastor pela coragem e à igreja de novo também por ter me convidado a estar aqui. Eu hoje estava recordando, e ontem também já até disse isso, que parece-me quase 15 anos já se passaram da primeira vez que vim aqui. E aí Deus, na sua misericórdia, na sua graça, tem nos presenteado com um milagre. O milagre da vida. Digam amém. Vocês também são um milagre da vida. Muitas pessoas agora, com certeza, estão no hospital. E aí eu, como cirurgião, sei que muitos que a gente opera, a gente acha que eles vão sair, a gente põe no UTI depois, mas não saem. E aí vão antes do tempo, achando que os seus sonhos foram interrompidos. Por isso que eu entendo que o milagre da vida, ele já está acontecendo em nossas vidas. Hoje pela manhã, eu também recordei alguns milagres que acontecem de forma que a gente já está tão acostumado com Deus, que parece que entendemos que é mais do que uma obrigação. O milagre de nos alimentar. Eu que sou da Paraíba, sei o quanto é importante alimento, porque no sertão da Paraíba existe um vegetal chamado xique-xique, que passa aí na televisão. E por coincidência, esses dias eu estava assistindo televisão com o pastor e passou. A seca lá na Paraíba de 10 anos está levando os pais a cortarem xique-xique, que sempre deram para o gado para dar para os filhos, 10, 12 filhos. E aí o xique-xique ele serve de alimento e também de água que não tem. E aí eu pergunto a vocês, ontem a gente jantou aqui na igreja. Hoje eu comi um churrasco servido pelo próprio pastor. E aí, olha, eu pude comer o que eu quis comer. E aí eu acho que isso também é um milagre. Se a gente parar para entender isso, é um milagre, não é, queridos? Então, a vida, a saúde, o alimento, todas essas coisas são um milagre. Agora, existem algumas coisas que estão na minha existência que somente o Senhor conhece. Na sua também, que somente o Senhor conhece. E aí pode ser que esse problema na sua vida, ele esteja aqui nos Estados Unidos, ou pode ser que ele esteja no Brasil. Pode ser que o perdão que você deveria ter liberado, não liberou há mais de 15 anos, esteja aqui ou esteja lá, mas não interessa onde ele estiver, ou o tempo que você deveria ter liberado o perdão, o Senhor pôde nessa noite fazer um milagre na minha vida e na sua também. Nesse sentimento que nos escraviza. E aí hoje eu vi uma demonstração e eu disse ao pastor e disse a ele também, disse ao pastor Ribamar, uma coisa que há muito tempo eu não vejo. O pastor hoje fez uma declaração ao pastor Ribamar de gratidão, dizendo a ele, diante de toda a igreja, que tem sido muito grato a Deus pela sua vida, pelo bem que o pastor Ribamar tem feito à sua existência aqui. E aí ele disse assim, olha, eu seria até capaz, pastor, acredito que Deus está me ouvindo, de dar um pedaço de mim mesmo, para salvar a sua vida. Eu nunca mais tinha escutado esse tipo de declaração. Porque a gratidão também, que é um sentimento que não prescreve, queridos. Qualquer um outro sentimento prescreve, menos a gratidão. Desaparecem todos os outros sentimentos, mas a gratidão não prescreve. Quem tem gratidão, que é uma virtude, tem. E sabe exatamente a hora de pronunciá-la, de dizer publicamente, sem vergonha. Olha, eu te considero um amigo tão grande e tão importante,
que seria capaz de dar parte ou até mesmo a minha vida, pela gratidão que tenho, pelo bem que o Senhor tem me feito. Então, parabéns, pastor. Eu fui tremendamente abençoado por essa palavra do pastor, Rogério, uma palavra de gratidão. Depois eu, que estava em busca de um milagre, recebi lá na igreja um milagre de um culto tremendamente abençoado. Olha, meu Deus, que coisa linda. Um culto tremendamente inspirativo. Uma vontade louca que as coisas deem certo e que aquela igreja fique cheia de pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Como eu fiquei feliz, queridos, de conhecer o pastor Rogério, pela sua motivação, pelo seu compromisso espiritual com as coisas de Deus, e um desejo louco de que as coisas deem certo para a honra e glória do Senhor. Poxa, pastor, foi uma bênção na minha vida. Há 15 dias passados, eu estava falando na igreja da Taquara, no Rio de Janeiro. E aí falamos desse mesmo tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Que também é o mesmo tema que compartilhamos com os irmãos hoje pela manhã. E às vezes, queridos, equivocadamente, a gente percebe que alguns irmãos dizem assim, mas aí vai repetir a mesma coisa. Mas será que vai dizer a mesma coisa? Eu já passei por um constrangimento muito grande. Na minha igreja, amado como sou, entendido como sou, um dia eu fui falar para um grupo de casais, de mais ou menos 180 casais. E quando eu ia entrando, a pessoa que eu tinha investido nele 4 anos, como célula, num testemunho, olha, que me custou tempo, me custou dinheiro, porque eu queria dizer para vocês, já disse outras vezes que por aqui passei, tem muita forma de a gente alegrar o coração de Deus e contagiar as pessoas e fazer ele entender que há uma chance de um milagre. Mas muitas vezes é preciso a gente gastar um pouquinho. Por exemplo, no meu tempo de exército, ainda na ativa, que agora mais ou menos há uns 2 meses estou fora, eu lembro que quando eu encontrava alguém que queria encontrar-se com Jesus Cristo, mas havia toda uma opressão maligna para que essas coisas não acontecessem, e no estilo de igreja eles não conseguiam entender que Deus poderia fazer um milagre nas suas vidas, porque eles ficam focando na queda, nos pastores caídos, nos irmãos que eles conhecem, e eles diziam a mim, me diga uma coisa, o seu Deus é o mesmo Deus daquele outro, que é daqui também, o Major fulano e tal? Quero não, o Deus dele eu não quero. Ele é ruim, ele é malvado, ele é maledicente, ele é arrogante, ele é soberbo, não tem misericórdia, na vida dele não tem graça, o dele eu não quero. E aí eu entendia que era preciso ir usar alguma estratégia, e começava a orar ao Senhor para que Deus me desse uma estratégia. E conversando com ele, ele dizia assim, coronel, eu adoro carne. Eu digo, já sei qual é a estratégia, é levar esse sujeito para a churrascaria. Aí, uma semana ou outra, eu dizia, Major, vamos para a churrascaria? Ele... Mas agora o senhor gosta de carne? Eu digo, gosto, mas não era, nem eu gostava tanto, era ele que gostava, não é? Mas eu tinha que me preparar para pagar. E aí a gente ia conversando, e aí eu ia testificando do amor de Cristo e tal. Aí eu dizia, você fica aqui que eu vou no banheiro e já volto, quando eu voltar, o cartão já estava pago. E aí quando ele dizia, vamos rachar, né, coronel? Eu digo, não, está pago já. Alguém pagou, não sei quem. Queridos, outras vezes era alguém que conversava comigo e dizia, mas eu gosto tanto de música. Mas que tipo de música? Eu disse, não, eu gosto de samba. Mas normalmente quem gosta de música mesmo. Eu digo, então vai levar um CD de Kleber Lucas. Vai levar um CD de Aline Barros. Aí eu tome um CD. Queridos, olha quanta gente recebeu o seu milagre através desses propósitos que eram colocados pelo Espírito no meu coração, não por mim mesmo. Livros. Mas a gente dá presente de camisa, de calça, de bermuda, de sandália havaiana, sandália do pé, aquela que não larga a escorrer, nem solta mau cheiro. Mas eu dizia, não, tem outras coisas que a gente pode dar. Eu podia ter trazido uma roupa para o pastor, eu podia ter trazido qualquer um outro presente, mas eu achei que um bom presente para o pastor seria um bom livro. Trouxe um livro de presente para ele. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que pregando lá na igreja, cheio dessas coisas que eu tenho no meu coração, uma certeza tremenda de que Deus usa, que Deus faz, que Deus, ele
a história se repete, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Esse colega que tanto investi nele durante 4 anos, me maltratou nesse dia que eu ia dar a palestra. Quando eu ia entrando no auditório, ele disse assim: Valdir, vem cá, vem cá. Tu vai falar aquelas mesmas palhinhas que tu sempre fala quando tu faz sermões, as mesmas historinhas. Queridos, existe muita forma da gente esbofetear uma pessoa. Existe muita forma de esfaquear e dar um tiro no vidro, no meio da testa. Essa é uma forma inteligente de soltar sutilmente algo que machuca o coração da gente. Eu disse: meu Deus, eu não esperava nunca que Alfredo fizesse isso comigo. E quando eu me preparei para ir, já exercitando o perdão, porque aquilo me angustiou tremendamente, um outro diácono se aproximou e disse assim: vamos orar pelo Dr. Valdir, Alfredo? Colocou a mão no meu ombro e orou assim: Pai, leva o Dr. Valdir até o púlpito e que ele fale outra vez, inspirado pelo Teu Espírito Santo. E eu quero te dizer que o Dr. Valdir descanse, que a história do Calvário continua com 2 ladrões. Não botaram mais 2, nem 3, nem 4 para agradar Alfredo. Nem muito menos Jesus agora passou a ser morto na história do Dr. Valdir com um fuzil AR-15. Foi morto na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para que ele e eu tivesse vida e vida em abundância. Não precisa, queridos, a gente se preocupar se a coisa está repetida. A história que salvou você e a mim já tem 2000 anos. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Não preciso eu mudar a história. Por que mudar a história? A inspiração do pastor Fanini o conduziu a pregar 1000 sermões em João 3,16. De formas que os que me ouviram pela manhã, fiquem tranquilos, o sermão parece ser o mesmo, mas não é o mesmo. Apesar do Espírito ser o mesmo que estava de manhã lá, é o mesmo que está aqui, mas o seu coração não está da mesma forma. Eu já amadureci de hoje de manhã para cá, e com certeza, algumas coisas que me tiravam a atenção, algumas coisas que me tiravam daquela coisa gostosa de estar na presença do Senhor, em espírito, de manhã para cá, talvez já tenha amadurecido meu coração, e eu agora estou com outro coração, para deixar que o Espírito de Deus faça o milagre. Digam amém, queridos. Amém. Aleluia por isso. Há 15 dias, quando eu saí do Rio de Janeiro, chegando em João Pessoa, fui convidado pelo pastor Ismael para pregar na sua igreja. E nós fomos pregar na igreja, e da hora que eu fui convidado pelo pastor Ismael para pregar na igreja, Igreja da Liberdade em João Pessoa, não é filha da Igreja da Liberdade de São Paulo, é uma outra igreja, filha da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Quando o pastor Ismael disse assim: Dr. Valdir, o senhor pode vir pregar na igreja? Eu disse: com certeza. E fui. E do convite até a hora que eu estava pregando, eu estava louvando ao Senhor pelo milagre da vida do pastor Ismael. Há 10 anos passados, eu fui convidado pela família do pastor Ismael para orar pelo pastor, para que eu pudesse, na oração, transmitir para o pastor Ismael, como médico e cirurgião que sou, uma paz e uma tranquilidade que a família não estava transmitindo para eles naquele momento, nem o médico que operou o Ismael. E eles achavam que pelo fato de ser evangélico, cirurgião, geral, tranquilo, gaiato como eu sou, a oração faria diferença na vida de Ismael. E fez, queridos. Mas não por mim, mas pelo poder do Espírito de Deus. O mesmo que vai realizar daqui a pouco 8 milagres, pelo menos no livro de João. E nós vamos recordar esses milagres. Mas sabe qual foi o grande desafio que me foi colocado? Dr. Valdir, Ismael foi operado há 2 dias, retirou todo o estômago com um câncer que já invade o seu intestino, e aí deram alta do CTI, sem ele estar completamente pronto para vir para casa. Foi trazido uma bala de oxigênio, para que ele ficasse no oxigênio em casa, porque o médico disse: levem para casa para morrer em casa. E quando eu fui visitar o pastor Ismael e orar por ele, ele estava nessa condição,
com o oxigênio instalado em casa, sem me reconhecer necessariamente, e me juntei ao pastor Hinaldo Camelo, fomos até lá, oramos, porque o que foi dito pelo médico é que talvez ele não amanhecesse o dia naquela madrugada. E ele, na verdade, não se comunicava muito bem comigo, porque estava cheio de tubo que aspiravam as secreções da cirurgia, mas ele ouvia a voz de Deus. E nós oramos sussurrando no seu ouvido, e lemos o Salmo 23 também no seu ouvido. E agora, para a honra e glória do Senhor, todos os médicos, e eu também, fiquei envergonhado, porque há 10 anos o pastor está vivo. Um câncer que tirou dele o estômago, e agora o intestino é que faz às vezes o estômago, ia morrer naquela madrugada há 10 anos, e agora é pastor dessa igreja que eu preguei. Vocês acreditam em milagre? Eu também acredito, e eu prego que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eu preciso dizer isso com convicções. Amém, queridos? Foi a introdução, nós vamos ler a palavra, nós vamos orar, e depois nós vamos conversar sobre 8 milagres que Jesus realizou no livro de João. Amém, queridos? Amém. Vocês devem abrir as suas Bíblias no capítulo 20 de João, nos versículos 30 e 31. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. E devem permanecer com o livro de João aberto a partir do capítulo 1. Nós vamos fazer um passeio no livro de João. E eu queria que vocês fossem acompanhando, para que no final Deus me aprovasse e vocês também, porque eu não vou fazer a leitura de todo o texto que inclui todos os milagres, mas vocês vão acompanhando e depois vocês vão dizendo se eu usei a sequência cronológica dos milagres correta ou se eu troquei algum milagre, o terceiro pelo sexto, o sexto pelo primeiro. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou pouquíssimo preocupado com a nota que vocês vão me dar. Porque se o milagre aconteceu, ou foi o primeiro ou foi o oitavo, o que interessa para mim e para você é que o milagre aconteceu. Não precisa ficar preocupado com ordem de milagre. Mas eu vou tentar colocar na cronologia bíblica. Amém, queridos? Amém. O que diz o texto de João 20, 30, 31 é o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, ou ele realizou muitos outros milagres. Não estão registrados aqui nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Amém, queridos? Amém. Amém. Olha o que é que diz João. Esses milagres que eu estou registrando não foram todos os milagres que Jesus realizou no seu ministério de 3 anos. Mas a verdade também dita por algum estudioso bíblico, detalhando a vida de Jesus, ele afirma que todos os milagres de Jesus escritos em livros não caberia em nenhuma biblioteca do planeta Terra. Ainda que quisessem colocar lá em Londres, em Nova York, em qualquer uma dessas bibliotecas famosíssimas e grandes, que absorve toda a história do Egito, toda a história da Grécia, toda a história de Roma, não iria dar para colocar todos os milagres que o Senhor realizou em 3 anos. E na verdade hoje, queridos, se fosse enumerar todos os milagres que o Senhor já fez na minha vida, os que eu percebi hoje e os que eu não consegui perceber, saibam que não daria para colocar pelo menos um compêndio hoje, todos os milagres. Eu disse alguns, mas vocês saíram de casa, chegaram com vida aqui, outros saíram e bateram com um cruzamento. Aqui não, nos Estados Unidos, porque vocês estão mais ou menos seguros. Não existe uma segurança total só em Jesus Cristo. Mas no Rio de Janeiro, quando a gente sai, precisa a gente fazer uma oração até mais longa do que normalmente a gente faz em qualquer outro país. Senhor, eu queria só te lembrar
Me livra de um Paraíba sem carteira nesse trânsito do Rio de Janeiro. Me livra de uma vala perdida. Me livra de um cruzamento e um embriagado vem. Me livra de um torcedor do Flamengo angustiado, porque o Flamengo está quase sendo rebaixado para a segunda divisão. Me livra de um... Olha, são tantos livramentos que vocês nem podem imaginar. E aí quando a gente vai para a igreja e volta com vida, na hora de dormir a gente precisa agradecer a Deus. Que Deus... Ah, tá filmando, perdão, tá filmando. Precisa agradecer a Deus porque os milagres estão acontecendo e a gente não está percebendo. Eu quero só que vocês acompanhem. Voltem para o capítulo 1 de João, por favor. E nós vamos começar pelo primeiro milagre. Vamos fazer aqui uma sabatina bíblica. Quem sabe qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? Transformou água em vinho. Nos 15 anos de quem? Não foi 15 anos. Foi um casamento. Muito bem, então vocês estão bem. Jesus realizou o primeiro milagre em um casamento na cidade de São Francisco, na Califórnia. Não. Aonde? Em Caná da Galileia. Num momento muito especial da sua vida. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente entende como as coisas aconteceram. Tudo para a honra e glória do Pai. Os irmãos de Jesus disseram a ele, olha, aqui não dá em Nazaré para você fazer milagres. Tira o time, caia fora. Vai fazer milagre não sei aonde. E o Senhor, na verdade, optou por Caná da Galileia. E lá quando ele chegou, estava havendo um casamento. Eu queria fazer alguns comentários a respeito desse primeiro milagre. Primeiro, o casal que preparou a festa e que convidou Jesus Cristo, foi inteligentíssimo quando preparou os convites. Saibam vocês que o melhor convidado de qualquer festa na minha vida e na sua vida chama-se Jesus Cristo. Ellen, na sua festa de formatura de odontologia, convide Jesus Cristo. Não esqueça de botar no seu convite. Jesus Cristo. É uma demonstração de inteligência. Uma demonstração de sabedoria, uma demonstração de temor, uma demonstração de quem acredita que pode haver um milagre com Jesus Cristo presente na festa. Ah, queridos, deixa eu contar uma historinha para vocês. De como é importante Jesus presente em todas as festas. A festa que estamos tratando é um casamento, mas a festa pode ser o concurso que você fez e aí o resultado ainda não saiu. O concurso já saiu, o resultado de você foi aprovado. Pode ser o seu casamento, o seu noivado. Pode ser uma viagem que você tem que fazer. Pode ser o emprego que você vai assumir. Pode ser a restauração do seu próprio casamento. Pode ser o seu filho que foi aprovado num concurso importantíssimo que vai mudar a sorte, não só dele, mas da família toda. Olha, são tantas festas, uma compra que você fazer. No meu caso, eu quero contar para vocês uma história de uma compra. Que eu convidei Jesus Cristo para estar nela. Eu um dia, queridos, fiz uma economia muito grande para comprar uma Marajó, que era uma evolução no Brasil muito grande na Chevrolet, de Chevette para Marajó. Foi lançada a Marajó. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu queria tanto uma Marajó. Olha, natural que isso aconteça. Eu queria que tu me abençoasse. O meu Chevette, eu gosto dele. Mas eu queria evoluir. Eu queria comprar uma Marajó, mas nova eu não posso. Eu queria que tu me ajudasse a comprar uma usada boa. E aí eu comecei a juntar dinheiro. Eu já contei essa história, vou repetir de novo. Juntei. 3 anos depois de estar juntando na poupança, naquela época o juro até que era bom, porque em 85, 84, o juro era de 85%. Então valia a pena estar na poupança. Hoje é 0,64%. Depois de juntar 3 anos, eu vi um anúncio no jornal, vendo uma Marajó belíssima. Eu disse, é essa. Aí eu fui ler o mini texto. A Marajó é belíssima, o seu motor é boníssimo, as rodas estão novíssimas, era tudo no absoluto sintético. Aí eu fui na casa do sujeito, ele disse que eu podia pronunciar o nome dele, não tinha problema, Guilherme. E quando eu cheguei lá, eu disse, seu Guilherme, eu estou interessado na sua Marajó, o senhor podia me mostrar? Ele levantou a porta da garagem, a Marajó apareceu, eu disse, é essa.
Abriu-se a porta da esperança para mim. Ah, Marajó, que Marajó, belíssima. E eu disse, seu Guilherme, me descreva essa Marajó, por favor. Ele disse, como é seu nome? Valdir. Valdir, essa Marajó, a pintura está novíssima, os pneus estão novíssimos. Essa Marajó, você vai ver que a quilometragem está ótima, que está tudo bem. Eu disse, olha, então vamos conversar, eu acredito no que você está dizendo, eu quero a Marajó. Eu vou lhe dar o cheque do meu Chevette que vendi ao gerente do Banco Real e vou em casa completar o restante do cheque. Você me espere que eu vou em casa e trago, mas a Marajó é minha. Agora, Guilherme, eu trouxe comigo Jesus Cristo, para ele fazer parte do meu milagre. Eu queria pedir a você que você permitisse eu fazer uma oração. Ele disse, oração de quê? Eu disse, não, uma prece. Mas que prece? Eu digo, uma reza. Pronto. Fui simplificando o entendimento. Não interessa o que é. Eu vou conversar com Deus, agradecer a Ele por esse momento. Posso? Pode. Botei a mão no ombro dele e disse assim, Senhor, eu quero te agradecer porque o meu milagre aconteceu. Está aqui a Marajó que tu guardaste para mim. Agora Guilherme vai vender a Marajó e vai ter que comprar um outro carro. Eu queria que ele recebesse um carro exatamente como o meu, boníssimo. Do jeito que ele está me vendendo. E eu quero também agradecer pela vida de Guilherme, pela sua sinceridade, a sua lealdade, a sua integridade em negócios. Pai, abençoa Guilherme tremendamente. Recompensa-o pelo que ele está fazendo comigo. Uma compra boníssima. Amém. Fui para casa pegar o cheque. Quando cheguei em casa, não tinha celular, era telefone fixo. O telefone tocou, eu atendi. Alô, seu Valdir, é Guilherme. Ô, Guilherme, daqui a 1 minuto eu chego aí com o cheque. Não, eu queria dizer para o senhor que não vendo mais a Marajó. Caba safado. Você não vale nada, bandido. Você não tem palavra. Calma, doutor Valdir, calma. Por que você não quer me vender? Não, mas doutor Valdir, entenda, olha... Seja homem e diga, rapaz. Por que você não quer mais vender? Doutor Valdir, a Marajó na minha cabeça já estava vendida. Até a sua prece. Depois da prece eu fiquei com enxaqueca, com peso de consciência. Essa Marajó já capotou, tem 2 rastros, tem perda total, recuperada numa oficina da Chevrolet, a pintura não presta, os pneus não prestam, estão tudo recalchados. Doutor Valdir, essa Marajó não é para o senhor. E eu louvei imediatamente a Deus, porque o meu milagre aconteceu de verdade e Deus me deu um livramento. Queridos, dá para entender que aquele Jesus Cristo que mudou água em vinho, ele pode mudar a sua sorte na compra de um carro? Você acha que precisa conversar com Deus e convidar Ele para a sua festa porque você está assinando o contrato de um apartamento comprado? Claro que sim. Porque se vocês compraram um apartamento daquela construtora lá no Brasil chamada, que eu não posso dizer o nome, vocês sabem muito bem quem é a construtora, que alguém investiu 200 mil reais e colocou toda a sua esperança e toda a sua reserva no apartamento, e o apartamento ruiu, caiu. O dono da construtora já até morreu aqui em Orlando. Mas a verdade é que eu assisti na Globo e guardo a imagem de alguém que tinha perdido o seu apartamento porque ele desceu como pó, desceu como talco, como gesso. E as pessoas estavam procurando a sua identidade e não encontrava. Estava procurando o seu registro de casamento, não encontrava. O seu registro de data de nascimento, não encontrava. E aí eu lembro que entrevistado uma senhora, ela disse assim, por favor, se alguém tem algum tênis usado, mande para a gente aqui tênis, e mande isso, mande aquilo. E aí realmente mandaram uma porção de tênis. E quando filmaram os moradores, estavam eles todos, não encontravam o pé direito, mas não encontravam o esquerdo, não encontravam um tênis de uma cor com o outro pé de outra cor. Eu digo, meu Deus, que humilhação. Então quando você vai comprar um apartamento, não sei aqui, mas lá no Brasil, você precisa levar o Senhor na compra. Para dizer a Ele, Senhor, não deixa que os meus sonhos acabem aqui, na assinatura desse contrato. E que eu perca o que eu tenho e o que não tenho, comprando um apartamento que é uma tremenda furada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou falando um português que não está conseguindo transmitir o que Deus tem a falar ao meu coração nessa noite e a vocês também? Queridos, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas eu preciso estar com Ele para ser forte. Eu preciso estar com Ele para ser vencedor. Eu preciso convidá-lo para a minha festa. E naquele casamento, a única coisa que o casal
equivocou-se, foi no contrato do buffet. Contratou o buffet, eles fizeram muita empada, muito pastel, mas o vinho esqueceram de calcular por cabeça o número de pessoas que iam beber. E o vinho estava acabando. E agora eles foram até Maria, equivocadamente. E quando chegaram em Maria, disseram: Maria, quebra o galho da gente, veja o que é que você pode fazer e tal. E ela: eu não posso fazer nada, mas o meu filho pode. Façam tudo que ele lhes disser que precisa ser feito. Obedeça ao meu filho, eu tenho certeza que ele pode. Eu não posso, mas ele pode. Uma vez eu estava contando essa história, uma senhora disse assim: Ave Maria. Eu disse: se pedir a ela, vai demorar muito mais o milagre. É melhor pedir a Jesus Cristo para ficar mais rápido. Queridos, foram até Jesus Cristo e disseram: Jesus, o vinho está acabando. Ele disse: tudo bem, Jesus, o vinho está acabando. Meu filho, eu já escutei, eu não sou surdo, eu já sei. Pegue ali as talhas e tragam com água. Jesus, mas não é água, porque água mineral tem. Indaiá, tem Itacolomi, tem a Cristal. Não é água, Jesus, é vinho. Sim, meu filho, mas traga a água. Trouxeram a água. E o Senhor milagrosamente fez a transformação de água em vinho. Ah, o bom do milagre não foi a transformação da água em vinho. O bom do milagre, sabe o que foi? Que quando começaram a tomar o vinho, ficaram surpresos, porque em todas as festas era muito comum colocar primeiro o bom vinho e depois o péssimo vinho. Colocava o bom vinho, quando o pessoal começava a se embriagar, e tome o vinho que não presta. Mas nessa festa foi o contrário. Com Jesus presente, se viram o vinho que não prestava e o bom veio depois. Com Jesus será sempre assim. O bom não vem depois, vem agora. Dá para entender isso, queridos? E aí, se alguém me perguntasse: Valdir, me diga uma coisa. Eu sei que você é entusiasmado com as coisas de Jesus. Mas você tem alguma coisa a me dizer a respeito do seu Jesus? Eu diria: sim, o meu Jesus é o mestre do melhor. Digam amém. Amém. Entenderam o primeiro milagre? Aprendemos que é bom chamar Jesus Cristo como convidado e que esse convidado fará na nossa festa sempre o melhor. Jesus é o Senhor do melhor. Saindo deste milagre, Jesus encontra com um oficial do rei. Pode acompanhar a sequência. E o oficial do rei diz assim: Jesus, eu estou com meu filho enfermo em casa. E Jesus estava, pelo menos geograficamente, a 12 quilômetros de distância do seu filho. E ele diz: Jesus, por favor, socorre o meu filho. Jesus diz: fica tranquilo, o teu filho está curado. Chegando ele em casa, entre 10 e 12 quilômetros mais ou menos de distância, o seu pai volta, e quando chega, todo mundo estava esperando, os vizinhos dizendo assim: ele está curado, ele está curado, está curado. Jesus perguntou: a que horas ele foi curado? Jesus perguntou, não, o pai perguntou. E ele disse: há tantas horas. Ele disse: foi exatamente na hora que Jesus Cristo pronunciou: vai que teu filho está curado. A 10, 12 quilômetros de distância. E com esse milagre, eu consigo explicar para as pessoas quem é o meu Jesus. Valdir, quem é o seu Jesus? Ah, o meu Jesus? Ele é o mestre do melhor. Mas ele também é o Senhor da distância. Queridos, vocês lembram que muitos milagres aconteceram e são narrados por outros evangelistas também. Olha, quando Jesus passava, pessoas eram curadas, bem próximo. Quando Jesus era parado e interrogado se, na verdade, ele podia fazer o que eles imaginavam que pudesse ser feito, Jesus dizia: com certeza. E isso é tão verdade que também um capitão da companhia do exército romano, de uma legião lá em Cafarnaum, mandou alguém encontrar com Jesus Cristo, diz a ele para vir aqui, porque o meu soldado está muito enfermo. E estava demorando a resposta, ele resolveu ir pessoalmente e encontrou com Jesus Cristo. E disse: Jesus Cristo, eu sei que tu és muito ocupado. Eu sei que também, olha, as coisas não são como eu imagino, mas eu queria te pedir uma coisa, por favor. O meu soldado está muito enfermo na companhia, na seção de saúde. Eu queria que tu dissesse somente uma palavra e eu sei que ele ficaria curado. E sabe qual era a distância? Quase 30 quilômetros. De onde ele estava, Cafarnaum. E ele disse: vai que ele está curado. E voltando ele o encontrou curado. Queridos, quantas vezes nós recebemos um pedido de oração
quando estamos no Brasil, de alguém que está nos Estados Unidos. E as pessoas acreditam que Jesus pode fazer esse milagre aqui, porque é o Espírito de Deus que paira sobre a face da terra. Alguém já me pediu para orar por uma filha que está na China. E nós oramos. E a filha que vivia na China drogada, deixou de ser drogada e passou a ser missionária. Digam amém. Ah, se alguém me perguntasse, eu diria, o meu Jesus é o mestre do melhor. E é o Senhor da distância. Amém, queridos? Continuando na sua peregrinação e no seu propósito de fazer milagres, o Senhor caminha e encontra agora com um aleijado no lago de Betesda. No lago de Betesda existia uma regra que os aleijados estavam lá e os necessitados de um milagre estavam lá, e um anjo descia pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. E aí tocava nas águas e fazia uma ola. E essa ola, ela desprendia uma energia milagrosa, que quem tocasse nessas águas com a ola funcionando, tocada pelo anjo do Senhor, tinha o seu milagre totalmente presente. E aí o Senhor chega de uma forma despretensiosa, e aí encontra um aleijado, e ele diz assim: o que é que você está fazendo aqui no lago de Betesda? Ele podia ter respondido: Senhor, eu estou esperando uma partida de beisebol. Não é isso. Nem estou esperando uma partida de futebol, eu estou aqui esperando o meu milagre. Mas você está aqui há muito tempo. Eu pergunto a vocês, queridos. Ele perguntava, mas ele sabia ou não o tempo que ele estava lá? Sabia. Aí entra aquele segredinho que é outro sermão. Por que conversar com Deus? Por que jejuar? Se ele sabe do propósito dos nossos corações, por que eu tenho que conversar com ele se ele sabe o que eu estou precisando? Depois eu digo para vocês. Por quê? E aí Jesus diz assim: há quanto tempo, filho, você está aqui? Ele disse: há 38 anos espero pelo milagre. E o Senhor disse: não precisa mais ficar esperando. Pega as suas coisas e vai embora, e vai até o templo, e aí tu fazes lá o que diz a regra do jogo. Se apresenta ao sacerdote. E lá ele vai te dizer o que tens que fazer. E eu pergunto a você, quantos anos ele estava ali? Eu não sei quanto tempo você está esperando pelo seu milagre. Se fazem 2 anos, subtrai 38, faltam 36 para o seu milagre acontecer. Pelo menos aí. Eu quero dizer para você, queridos, que o milagre de Jesus Cristo, ele não está cronometrado na sua vontade, mas na vontade soberana dele. O milagre pode acontecer imediatamente. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela colocou no seu coração um exercício: se tão somente eu tocasse em suas vestes, eu sei que ficaria curada. E ela agora adentrando em meio à multidão na contramão, e o sangue ficando no chão, e ela vai, se aproxima de Jesus, e quando ela toca em sua veste, demora mais ou menos umas 2 semanas para chegar a resposta num fax. É assim? Quando ela toca em suas vestes, Jesus para. E Jesus parou, e Pedro perguntou: parou por quê? Por que parou? Ele disse: eu parei porque eu senti que de mim saiu o poder. Mas como dizes, de mim saiu o poder? Se as pessoas estão te empurrando de um lado para o outro, a gente fez um cordão de isolamento para tu não ser pisoteado, e as pessoas te empurram. Ele disse: é verdade, Pedro, as pessoas me empurram, mas não me empurram nem me tocam com o toque da fé, porque eu não sinto que de mim sai poder. Mas essa mulher me tocou com o toque da fé, porque eu senti que de mim saiu poder. Imediatamente ela ficou curada. Ah, queridos, pode ser que o meu milagre demore um toque, um olhar. Quando Pedro acompanhava Jesus Cristo, Pedro tinha uma mania parecida com a minha mania. Do meu entusiasmo espiritual, achar que estou de bola cheia com o Senhor. Mas o Senhor todo dia diz a mim: Valdir, menos, menos. Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: não, Pedro, tá, Senhor Jesus, eu te amo. Olha, Jesus, para te pegar vai ter que passar por cima de mim. Eu arranco a orelha, eu arranco o braço, eu faço qualquer coisa por ti, Senhor, eu te amo. Jesus: não, Pedro, menos. Antes que o galo cante, tu irás me negar. Porque tu ainda não estás invadido pelo meu espírito, o espírito do meu Pai. A tua vontade de me acompanhar e de me abençoar, de me proteger, ela não é uma vontade
do Espírito, é uma vontade sua. Haverá um dia que eu vou morrer e ressuscitar. Estarei de volta aqui contigo. E te darei uma dica. Vai até Pentecostes, e lá receberás o Espírito de Deus. E quando receberes o Espírito de Deus, tu estarás de uma forma tão maravilhosa, contagiado por esse Espírito, que a tua sombra fará diferença. Diga um amém. Amém. E foi assim que aconteceu. Por isso que hoje eu sei que ainda que eu me entusiasme muito pelas coisas de Deus, eu preciso ter a convicção plena de que a minha vontade está direcionada pelo Espírito de Deus. Se assim não for, não vai dar certo. Tem que haver esse mover do Espírito em nossas vidas. E agora Jesus Cristo, sabendo todas as coisas, cura aquele aleijado no tempo dele, não no nosso tempo. E aí, se alguém me perguntasse: Valdir, quem é o seu Jesus? Eu diria: o meu Jesus é o Senhor do tempo. Digam amém, queridos. Diga assim: eu hoje estarei esperando pelo meu milagre. Se ele não acontecer, eu não perderei a esperança do meu milagre acontecer. Porque há um propósito de Deus para todas as coisas e o tempo é dele, não é meu. Alguém ressuscitou pelo poder miraculoso de uma oração feita pelo próprio Jesus. Quanto tempo ele passou na sepultura? 4 dias. Um cego de nascença, eu não sei exatamente a idade dele, mas ele nasceu cego. Mas ele clamou, o pastor já citou ele aqui, o chamado cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Esse mesmo Pedro disse assim: meu amigo, pare de gritar. Ele não é surdo não, já ouviu, ele não veio porque não quer vir. Então pare. Ele disse: agora que eu vou gritar mesmo: Jesus, eu não quero nada com você, eu quero é com ele. E Jesus ouviu e voltou, e o cego foi curado. E largou toda a sua necessidade essencial, que era a sua capa, que o protegia do calor e do frio. Deu para entender, queridos? Saindo desse milagre, Jesus cai em outro milagre. O milagre da multiplicação dos pães. Olha, Jesus foi ao monte, e uma multidão de pelo menos 5.000 homens. As mulheres não eram contadas, nem as crianças. Então 5.000 homens, pelo menos, estavam ouvindo Jesus. E de repente alguém deu uma dica para Jesus: Jesus, eu não sei quanto tempo vai demorar o sermão da montanha. Eu não sei quanto tempo vai demorar a tua fala. Mas eu só sei que essa multidão está com muita fome. E Jesus Cristo disse: qual é a padaria mais próxima? Eles disseram: olha, a mais próxima fica... Sim, mas o problema é dinheiro. Senhor, eu não sei se é o caso. Ele disse: puxa vida, o que é que a gente pode fazer? Tudo bem, vocês procurem por aí. E veja se alguém tem alguma coisa para comer, que a gente possa ajudar os outros a comerem também. E de repente os apóstolos voltam, e os discípulos, exatamente como eu e você, usando as coisas de Deus no diminutivo. As nossas bênçãos são sempre assim, queridos. Eu disse ontem aqui, as pessoas até acharam engraçado. Eu contei que uma vez eu operei uma senhora na igreja de um apendicite. E aí todas as vezes eu perguntava a ela: dona Josefa, tudo bem com a cirurgia? Ela dizia: doutor Valdir, ainda dói. Mas dona Josefa, já faz 15 dias que eu lhe operei. 6 meses depois, dona Josefa, e a cirurgia? Doutor Valdir, quando eu aperto lá no fundo, assim, bem no fundo, eu ainda sinto uma dorzinha lá quando eu aperto. 2 anos, 3 anos, dona Josefa, e aí, doutor, ainda continua doendo quando eu aperto assim bem. O que o senhor acha que pode ser? Eu digo: por que o senhor não aperta? Não aperte não, dona Josefa, que não vai doer nada. Não tem outra explicação para dor. Para que apertar? Se é quando aperta que dói, não aperta. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não é essa mulher queixosa, murmuradora. É para dizer a vocês que existem pessoas assim, que não tomam posse do seu milagre, estão sempre a murmurar: Senhor, 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 meu amigo. O seu milagre já aconteceu, filho. Você tomou posse, não? A gente está na boa, queridos. Ter o nome escrito no livro da vida já é um milagre.
Participar dessa igreja nessa noite de domingo é um milagre, porque milhares e milhares de pessoas estão perdidos agora nas drogas. Outros estão aí em boates. Naquele show do Rock in Rio, no Rio, eu fiquei impressionado com a Globo, entrevistando os adolescentes. E eles diziam assim, olha, você comprou o seu ingresso para hoje há quanto tempo? Há 6 meses pela internet. E você está esperando quem no palco hoje que lhe atraiu para vir para o Rock in Rio? Cantor fulano de tal, americano, inglês, francês. O que é que você sabe sobre ele? Sabia o nome do pai, da mãe, onde ele estudou, que ele foi preso, que ele foi acidentado, que se curou, que teve pneumonia. Eles sabiam tudo. E às vezes me perguntam quem é o meu Jesus e eu não sei dizer nada. Cadê a nossa empolgação por aquele que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse vida e vida em abundância? Aquele que colocou uma canção nova no meu coração. E essa canção não sai do meu coração. E essa canção me faz sorrir quando não dá para sorrir. Há poucos dias agora, queridos, eu fui pregar numa igreja e aí uma pessoa estava assustada porque ele soube que eu tinha ido a São Paulo. E lá em São Paulo, há 1 ano e 4 meses, disseram que eu tenho que operar de novo o coração. E aí quando eu recebi a notícia, eu digo a vocês que eu tremi na base. De novo operar o coração. Passar 9 horas operando. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Fizeram uma junta médica. Eu já tinha até levado meus pijamas. E eles disseram, doutor Valdir, os exames dizem que o seu coração está só o bagaço. Precisa ser operado. Mas a sua cara, a sua fisionomia, o seu jeito, esse humor, não me deixa ele operar. Porque eu não vou operar exame, eu quero operar um doente. E o senhor não está doente. Aleluia. Eu disse, doutor, pense direitinho, que é para não morrer, não, olhe. O senhor é uma bomba ambulante. O senhor é uma bomba relógio. O senhor, diga aos seus filhos que, olha, eles podem ser surpreendidos com arritmia, uma parada cardíaca a qualquer momento. Ele pensou que ia me assustar com essa informação. Mas eu não me assustei, sabe por quê? Porque aqueles jovens que morreram lá em Santa Maria, 238, nenhum deles era bomba relógio. Não era bomba ambulante. Foram curtir uma noite de festa. E não voltaram mais para casa. Eles foram e eu fiquei. A bomba continua viva. E agora em Nova York, na Califórnia. Dá para entender, queridos? O milagre na minha vida está acontecendo. Na sua também. E há umas 3 ou 4 semanas eu fui a São Paulo. E eu disse, não, agora não tem jeito. 1 ano e 4 meses já se passaram. Não tem jeito. Quando eu cheguei lá, reuniram os médicos. O pior é que é o seguinte, não dá para a gente lhe operar e os exames estão até melhorando. Como é que pode isso? Volta o exame de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, 2 anos atrás. Não existia, não tem mais. Como é que é isso? Tinha, não tinha. Uma confusão na cabeça dos médicos. Eu digo, fala, Jeová! Digam amém, queridos. Para a honra e glória do Senhor. Agora, os apóstolos vão e trazem a bênção. O sinal da bênção. O sinal da bênção são quantos peixes? 2. E quantos pães? 5. Mas sabe como é o português que eles usam lá? No diminutivo, Jesus. O que a gente encontrou foi só 2 peixinhos e 5 pãezinhos, é assim, pastor? Tudo no diminutivo, Jesus, e foi, pãezinhos. Então prepare uma multidão de cestos, que vai sobrar. 12 cestos cheios. E aí, olha, a multiplicação foi assim, queridos. No diminutivo, foi o que foi ofertado ao Senhor para que Ele fizesse o milagre. Então não se preocupe se as coisas lhe parecem pequenas, se as coisas lhe parecem poucas. Não se preocupe que o milagre vai acontecer em cima do pouco. E o pouco vai virar muito. Vocês lembram do milagre da botija? Azeite, querido. Só não botou mais porque acabaram as botijas. Esse é o meu Deus. E o seu também. Diga amém. Aí se alguém perguntasse a mim hoje, Valdir, quem é o seu Jesus? Eu diria, ele é o mestre da multiplicação. Ele é o mestre da quantidade e da qualidade. Digam amém. Amém. Saindo desses milagres, queridos, Jesus encontra com um cego de nascença.
E aí o cego de nascença ia a caminho de um congresso que estava acontecendo em Jerusalém. E Jesus encontra com o cego e diz assim, você vai para onde? Ele disse, eu vou para o congresso de oftalmologia. Fazer o quê? Ele disse, não, Jesus, eu vou encontrar com um oftalmologista que possa me curar. Ou você acha que eu vou atrás de um otorrino? Jesus disse, olha, eu sou oftalmologista. Quem é você? Eu sou Jesus de Nazaré. Ele disse, Jesus, onde é o teu consultório? Ele disse, aqui. Cuspiu no chão, aproveitou que o cego era cego. Eu não sei quantos de vocês entendem isso, que Jesus ele opera o seu milagre em meio ao eca da gente. Eca, cuspe, no chão, lodo, sujeira. Jesus não pode operar em vidas que estão sujas, sujas de droga, sujas de prostituição, sujas de mentira, de vaidade, de orgulho, até de soberba espiritual. Tem muita gente se achando o máximo espiritualmente, que se achando assim não pode se juntar a outras pessoas que estão em pecado no meu julgamento. E aí perde a oportunidade de ganhar uma prostituta, perde a oportunidade de mandar um ladrão para a eternidade, porque não podem se juntar a eles, mas o Senhor não estava preocupado com isso. E ele disse assim, olha, eu vou fazer um colírio Moura Brasil para você. Cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego. Vai, te lava e depois vê. O cego se lavou e viu. Chegando em casa, queridos, houve uma surpresa para os pais. E é assim, as pessoas ficam surpresas com nossa vontade de agradar o Senhor. Muitas pessoas nos acham loucos, não é verdade? Quantas vezes no exército eu fui chamado de maluco? Quantas vezes no INAMPS eu fui chamado de doido? Rapaz, olha, tem muito general louco nesse exército brasileiro, esse aí é um deles. Esse é um maluco. Esse homem só vive sorrindo. Esse homem vive alegre na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Preguiça. Ele chega aqui rachando. Não sabe ele que eu vim de um culto como esse. Como é que eu posso na segunda-feira, amanhã, estar triste, se eu vou sair daqui cheio do Espírito de Deus? Dá para entender isso, queridos? E agora o cego chega em casa entusiasmado e diz assim, mamãe vai trocar esse vestido. Há 3 dias que eu estou com esse vestido. E eu gosto mais da combinação, mamãe, de vermelho com branco do que esse amarelo com preto. Só está parecendo uma guretana de coqueiro. Mamãe, troca o vestido. Meu filho, como você está vendo cores? E papai, outra coisa, tire essa calça top, eu vou lhe dar uma jeans. Vou lá no Walmart comprar uma calça para o senhor. Meu filho, você não pode estar me vendo vestido de jeans. Estou vendo sim, papai. Mas como isso aconteceu? Aí ele contou a primeira vez. Olha, eu ia para o congresso de oftalmologia, encontrei com um oftalmologista, que também é ginecologista, que também é ortopedista, que também é cardiologista. Ele transforma coração de pedra e faz um transplante e bota um de carne. Ele coloca um coração duro fora e joga um coração que sente, que chora, que se alegra, que vibra com ele. Ele também é cardiologista e cirurgião cardíaco, papai. E ele também é psicólogo. E ele também é psiquiatra. Ele pega os malucos e tira os espíritos malucos e eles ficam bons. Ele é um médico por excelência, o médico dos médicos. Mamãe, meu filho, há uma regra do jogo que diz assim, se alguém seguir esse louco, esse pecador, nós vamos expulsá-lo daqui. Não diga isso, meu filho. Se alguém perguntar, diga que está vendo mais ou menos. Não, queridos. O cego disse, eu não posso dizer e só negar o meu milagre. Eu fui encontrado por ele e tive o meu milagre. Eu era cego e agora eu vejo. Sai de casa e encontra com um bocado de pessoas perguntando. E disse, olha, eu não vou mais explicar para ninguém. O próximo que vier eu vou dar um coice. Olha, não é brinco, eu vou dar uma resposta. E o camarada disse assim, meu amigo, eu fiquei sabendo que você disse que foi Jesus de Nazaré, aquele pecador que lhe curou. Ele disse, meu amigo, se é pecador, não sei, eu sei de uma verdade. Eu era cego e agora eu estou vendo. Se alguém tentar interromper na sua empolgação a proclamação desse evangelho que salva e que cura, diga assim, olha, eu estava perdido e um dia eu fui achado. Não precisa de muitas explicações, queridos. Doutor Valdir, eu digo sim, qual é o problema? Eu já contei aqui, queridos, aí o tempo, eu posso contar mais umas 2 antes de encerrar o milagre? Mas eu vou contar os milagres, depois eu conto. Então, Jesus curou
o cego. E se alguém me perguntasse nessa noite, Jesus, ou Valdir, quem é o seu Jesus? Eu diria, o meu Jesus, ele é o Senhor da luz e das trevas. Diga um amém. Existe um outro milagre que eu pulei para ganhar tempo, que é o milagre de Jesus andando sobre as águas. E aí vocês sabem que é quase que impossível, eu diria que é impossível andar por sobre as águas. Eu até estive por 2 vezes lá em Israel e fui no Mar Morto. E a gente até boia, mas não consegue andar de jeito nenhum, porque não se equilibra. E a gente quer andar, mas cai. Dá até para deitar de braços abertos, mas andar é impossível. E aí a gente passou por esse milagre. Mas esse milagre revela um Jesus que é o mestre do sobrenatural. É o mestre do impossível. E aí, queridos, houve um outro milagre que eu gosto muito dele. É o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus esteve na casa de Marta e Maria a convite delas mesmo. Disseram a Jesus, Jesus, entra aqui, eu vou fazer um chá de erva cidreira. E aí tu comes com torrada e requeijão. Deixa eu dar uma nota de esclarecimento para vocês. Não é nota de falecimento, é nota de esclarecimento. Certa ocasião eu estava falando na igreja. Eu julgo que inspirado pelo Espírito de Deus, mas fui tremendamente exortado por uma irmã a não usar essas expressões, porque isso não está na Bíblia. Disse ela. Eu disse, minha irmã, eu falo dessa forma para contextualizar o que eu quero dizer. Eu pergunto à senhora, a senhora está entendendo o que eu estou dizendo? Ela disse, não, mas eu não concordo. Sim, eu quero saber se a senhora concorda, eu quero saber se a senhora está entendendo. Está entendendo? Estou, eu sei que... Mas depois vocês vão entender por que eu estou contando isso. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Jesus sentou para contar histórias a respeito do pai, depois do convite para tomar um chá. E de repente Marta levanta, assustada, e aí diz a Jesus, Jesus, não dá para ficar aqui escutando histórias. Já são quase 9 horas. Encerra isso. Pede a Maria que vai me ajudar lá na cozinha, porque tem muita coisa para fazer. Tem ainda prato para lavar, tem outros para enxugar, e ainda tem que jogar milho para as galinhas. Hoje seria outra coisa. Hoje era aula de ginástica, aula de inglês, aula de espanhol, violino, violão. E aí eu preciso encontrar com o meu personal, e ele já está me esperando há mais de 40 minutos. Não dá para Jesus ficar aqui. Já são quase 9 horas, eu tenho que ir embora. E Jesus disse, Marta, vem cá, filha. Por que estás como uma louca, mulher? Correndo de um lado para o outro, numa angústia tremenda, existencial. Por que não escolhesses como Maria a melhor parte, que é estar aos meus pés, ouvindo o que eu tenho a dizer a respeito do meu pai? Amém. Marta, haverá um dia que você vai precisar de histórias a meu respeito, e não vai tê-la, porque saísse da minha presença. Pelo menos uns 15 ou 20 dias depois, Lázaro adoece. E Marta angustiada, e é assim mesmo, quando a gente não está na presença do Senhor, quem sente a maior angústia é quem não tem esperança nenhuma em Jesus Cristo. Vocês já assistiram um sepultamento de alguém que tem esperança para uma família que não tem esperança? É totalmente diferente, queridos. Eu já fui para muitos sepultamentos, quando eu saí eu disse assim, olha, eu já fui para muito casamento que não consegue chegar nem aos pés dessa festa de sepultamento. Não diga isso não, o senhor está maluco? Festa de sepultamento é uma festa de sepultamento. Porque nós proclamamos isso, a festa no céu, e os anjos cantam, o coral está cantando, está ensaiando. Sim, é tudo hipocrisia, achar que o que eu estou falando é uma heresia, é ridículo. Pare com isso, querido. É uma festa, o sepultamento de alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida. E as famílias sabem disso. É diferente daquele desespero, me leva primeiro, mamãe, me leva. Mamãe dizia assim, bota essa bandida aí e mete terra na cara dela, que eu quero ver se ela está com essa empolgação toda para ir no lugar da mãe. Não vai uma, nem vai nenhum. É tudo invenção, querido, é uma histeria, uma coisa louca. E na verdade a gente não olha, Senhor, eu não quero ir, leva em paz para os teus braços. Me deixa aqui mais um pouquinho. Ah, queridos, agora Lázaro adoece e Marta liga para Jesus. Jesus, foi aí que a senhora se escandalizou quando eu disse liga.
Ela disse, doutor Valdir, na Bíblia não tem telefone. Eu digo, sim, mas na Bíblia já tinha TIM, já tinha Oi, já tinha Vivo. Aonde está isso? Eu digo, quando Deus criou o mundo e fez os céus e a terra e colocou inteligência no homem para criar essa empresa de telecomunicações. E o telefone também que está aí, Samsung 4, Samsung 5, Samsung 6, e iPod, iPad, não sei o que, é o Senhor que criou. Ou você tem dúvida disso? Ou o homem é que criou? Sim, Deus criou, porque foi Deus que deu a inteligência a você. Quando eu opero e tiro o apêndice, Deus opera. Eu sou o instrumento de Deus. Você consegue entender isso ou não? Quando você toma remédio, o remédio lhe ajuda na cura, mas Deus lhe cura. E ele simplesmente diz sim à intelectualidade, à sabedoria do homem, ao conhecimento que ele mesmo inventou. Mas é ele que cura. A Bíblia diz que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Não é sobre um remédio ou outro, não. É todas as coisas. Diga um amém? Amém. E aí ela ligando. Jesus disse, Marta, deixe de ser enrolada, fale rápido, porque minha bateria está fraca, vai arriar. Marta, por favor, o que é que está acontecendo? Não, Jesus, teu amigo Lázaro, está com uma febre tremenda. Então, sim, minha filha, mas me diga mais coisas. Ela, olha, veja só, Jesus, se tu tivesse aqui, essa temperatura, talvez, não sei o que, pô, a bateria riou. Ele deixou a bateria riar. E depois ele confessa isso. E agora vai. E aí pergunta a Marta, 4 dias depois, cadê Lázaro? Marta, você não falou. Eu ia dizer, compre Tilenol. E eu acho que é uma dengue. Mas você não acabou a ligação, aí o que foi que aconteceu? Jesus, ele morreu. E nós já o enterramos. Jesus disse, não, isso aí é. Vamos lá. Não, Jesus, não vamos lá não, porque ele já cheira mal. E aí, Maria, por favor, Jesus quer ir lá mexer com Lázaro, nosso irmão. E ele já é uma carne apodrecida, cheirando mal. Jesus, não vamos fazer isso não. Não, vamos lá. Marta, traz um pano molhado para a gente, bota um perfumezinho. Bota aí um boticário em cima do papel. Para a gente colocar quando Jesus for mexer com o nosso irmão. Jesus diz, vamos, você colocou o seu irmão. Jesus aonde? Na despensa, ele morto. No cemitério, Jesus. Vamos lá. Chegando ele lá, uma grande multidão o acompanhava, esperando um grande milagre. E as pessoas realmente, as pessoas não mudou muita coisa não. Buscam o Senhor sempre atrás de um grande milagre. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de dizer, Senhor, eu te amo, não deixe para amanhã não, porque pode ser muito tarde. O meu coração é uma bomba, mas pode ser que você vá antes de mim, querido. Não perca tempo, não, louve ao Senhor. Nessa alegria que você está sentindo, hoje é dia de louvar ao Senhor. E aí ele disse assim, olha, retirem a pedra, por favor. Porque é coisa que vocês podem fazer. O milagre sou eu que vou fazer para que o meu Pai seja adorado e glorificado. Retiraram a pedra, ele se afastou e disse assim, papai, quando Marta ligou, eu podia ter dito, de Tilenol estava tudo resolvido. Mas o milagre ia ficar sabendo eu, Marta e o farmacêutico. Eu deixei, papai, ele morrer. Sabe por quê? Essa multidão de um número incontável de pessoas, vai ver que eu, no teu poder, direi a essa carne apodrecida, sai para fora e ele sairá. E Jesus se aproximando, disse assim, Lázaro já estava 4 dias morto, queridos. Esperem visitar um morto de 48 horas sem estar embalsamado, para vocês verem. Vocês querem ter uma ideia, anatomicamente, do que eu estou falando? 3 minutos depois da morte, o nosso cérebro se liquefaz. Aquela gelatina que compõe o cérebro desaparece e vira um líquido. E o Senhor pegou esse líquido e voltou a fazer uma gelatina. E aí Lázaro saiu para fora e louvou ao Senhor. Vocês sabem o que é isso, queridos? E se alguém me perguntasse, Valdir, quem é o seu Jesus? Eu diria, o meu Jesus é o Senhor da vida e da morte. E por último, queridos, o maior de todos os milagres aconteceu. Esse Jesus que tanto milagre fez e que tanto milagre faz por mim e por você, não tem sido reconhecido por mim
e muitas vezes por você. Como o Jesus que pode todas as coisas. Ele ainda é o mesmo hoje. Da mesma forma que foi ontem. E será eternamente. Mas eu tenho vergonha de falar dele para as pessoas. As pessoas me perguntam e eu não respondo. Algumas vezes eu estou em ambientes que nem tenho coragem de dizer que eu sou filho dele. Que eu sou amigo dele. Que eu o amo de verdade, porque ele derramou seu sangue precioso para que eu tivesse vida. A gente é tão covarde, queridos. Esse Jesus, milagrosamente, um dia, deixou que nele fosse cumprida a promessa de Deus. Eu vou enviar o meu filho. Vocês não irão recebê-lo, mas por amor de vocês mesmos. Eles irão morrer na cruz do Calvário para que vocês tenham vida. E eu sei que eu tenho tido vida pelo amor desse homem que me traz vida. O meu coração bate porque ele tem me alcançado na sua misericórdia e graça. Jesus ressuscitou. Esse é o maior de todos os milagres. E agora ressurreto, ele transformou a minha vida e a sua também. Pegou meu coração que era de carne, de pedra, e transformou num coração de carne. Pegou a minha mente que estava totalmente fechada para as coisas celestiais e transformou a minha mente também. Me pegou um homem vaidoso e cheio de tanta vaidade, inclusive espiritual, por ter nascido num lar evangélico, mas não vivia o reino de Deus na minha vida. E trouxe para mim de presente o seu reino. E nessa noite ele está trazendo o seu reino para você também de presente. E está lhe dando uma oportunidade de você responder essa pergunta quando alguém lhe perguntar: quem é o seu Jesus? Você pode dizer: ele é o Senhor, o mestre do melhor. Vamos dizer de novo: ele é o Senhor, o mestre do melhor. Ah, mas espera aí, ele ainda é também o Senhor da distância. Ele também é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da luz e das trevas. Ele é o Senhor da quantidade e da qualidade. Ele é o Senhor da morte e da vida. Ele é o Senhor da restauração. Ele é o Senhor da restauração. Ele é o Senhor da redenção. Ele é o Senhor da salvação. E nessa noite, ele quer trazer vida aos nossos corações. Eu vou passar a palavra para o pastor. E ele fará o apelo como o Espírito de Deus o conduzir. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de poder dizer quem é Jesus na minha vida. E poder perguntar a você: quem é Jesus na sua vida? Quem está feliz, levante a mão. Quem está muito feliz, levante as duas mãos. Quem está felicíssimo, baixe a sua cabeça e escute do Senhor esta canção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o seu amor nos alcance, que a misericórdia e a graça do seu Filho invada a nossa vida, e a consolação do seu Espírito Santo encha os nossos corações de esperança nessa noite. Tudo para a sua honra e a sua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Fiquem sentados, o pastor deve fazer a oração. Depois do cântico, eu quero dizer a vocês que Deus os abençoe durante toda essa semana. Amém? Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo. Eu preciso tanto de um milagre. Renove minha fé. Me chama pelo nome.
Irmãos, todas as pessoas que o pastor Valdir acaba de mencionar, todos viram a glória de Deus, todos foram tocados pela glória de Deus. Eu quero convidar você que necessita se fortalecer, você que precisa de um milagre, de uma resposta. Tem um momento na vida do crente que ele se cansa da igreja, se cansa dos problemas, se cansa do pastor, se cansa das músicas, porque a nossa vida é uma guerra interior. A nossa carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Se você precisa sair daqui com uma renovação extraordinária, se você quer ser tocado pela glória de Deus, você quer ouvir a glória, você quer ter um encontro com o mundo espiritual e sair daqui renovado, com vontade de viver aquilo que você ainda não viveu, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que quer esse renovo para a sua vida, eu vou fazer uma oração e o Espírito Santo vai tocar em você. A presença de Deus vai te renovar. Mestre, eu preciso de um milagre.
discriminados, solitários, sozinhos. Meu Deus, esse país é tudo tão difícil para nós. Há momentos, Senhor, que vemos crentes que veio do Brasil no fogo, na fé, e chegam aqui. Aqueles que eram obreiros já deixam a obra, os diáconos. Aqueles que eram menos fervorosos chegam aqui e se afastam da tua presença. Oh Senhor Jesus, há lutas tão grandes, existem batalhas, Senhor, que tiram tantos crentes do teu reino. Eu não sei o que está acontecendo com os irmãos aqui, mas há problemas familiares, há problemas matrimoniais, financeiros, há problemas com os filhos. Meu Deus, existem tantas lutas, e eu quero que o Espírito Santo agora comece a se mover. Venha ao poderoso de Israel e não permita que nenhum dos irmãos aqui sejam ceifados. Meu Deus, que nenhum seja borrado do teu livro. Meu Deus, que nos últimos tempos o Senhor disse